A Organização Mundial da Saúde prevê entre os direitos sexuais o de busca, recebimento e fornecimento de informações relacionadas à sexualidade. No entanto, a chamada cartilha gay teve sua distribuição proibida por, teoricamente, fazer apologia a essa sexualidade. Qual o limite entre informação e exaltação nesse caso? Vamos lá. A ONU aprovou o ano passado e fez divulgar mundialmente uma resolução chamada Nascidos Livres e Iguais. O que diz a Nascidos Livres e Iguais? Ela trabalha na perspectiva da afirmação dos direitos e da cidadania das pessoas que ela classifica LGBTI, porque na ONU e a OEA também seguem a mesma direção, a Corte Europeia, os órgãos internacionais de direitos humanos trabalham nessa perspectiva em que as pessoas intersexo se enquadrariam na ausência de reconhecimento de direitos e de negação de cidadania. Então, Nascidos Livres e Iguais, que vem esse processo internacional de construção de normas ou de princípios ou de declarações, ele começa em Jacarta, 2004, 2005, quando são publicados os princípios de Jacarta, ou conhecidos também por muitas pessoas como os princípios de Yogyakarta. E nos princípios de Yogyakarta, que é o primeiro documento de um organismo internacional que trabalha na perspectiva da afirmação de direitos de cidadania de todas as pessoas, não obstante gênero, identidade de gênero e orientação sexual, ele é assinado, os princípios ele é assinado por duas pessoas, uma delas a brasileira Sônia Ornuf. Então a Sônia Ornuf, que ela é ainda hoje dirigente da ABIA, que é a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, e a Sônia não trabalha nem com a população, a ABIA não trabalha majoritariamente com o público LGBT. Ao contrário, o trabalho da ABIA é muito mais voltado para prostitutas, para profissionais do sexo, de prevenção a AIDS e DSTs. Então, a ABIA é uma instituição internacionalmente reconhecida e isso fez com que a Sônia, com a postura dela e com a firmeza e convicção que ela defende os pontos de vista dela, tenha se tornado uma das duas pessoas que assina os princípios de Jacarta. Depois de Jacarta, nós tivemos a ONU com Nascidos Livres e Iguais, e nós tivemos esse ano 2014, já em novembro, a OEA aprovando uma resolução que regula, que reflete sobre todos os estados, a ela vinculada, inclusive o Brasil, a Organização dos Estados Americanos, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos também, estão pautando os seus julgamentos com base nessa nova resolução da OEA também. Então nós vamos encontrar vários instrumentos internacionais que garantem a cidadania e os direitos humanos das pessoas, não obstante a orientação sexual, o gênero e a identidade de gênero. Nós temos um governo federal que ele financia, ele custeia a produção do kit Escola Sem Homofobias. O kit Escola Sem Homofobias foi construído majoritariamente por pessoas que são portadoras do título de doutoras, que tem toda uma trajetória acadêmica e de pesquisa voltada para a questão da educação, sendo que majoritariamente essas pessoas têm um trabalho voltado para a educação e as diferentes sexualidades ou práticas sexuais. Esse kit ele foi construído não apenas com recursos do governo federal, Ministério da Educação, como também a OMS e a Unesco destinaram recursos para a construção do kit Escola Sem Homofobia. Entretanto, esse governo que paga, que tira recursos públicos para pagar essa equipe de profissionais, que tira recursos públicos para mandar confeccionar aquilo que essa equipe de profissionais elaborou, ele se nega ou se vende
no processo de barganha política, e aí o ex-deputado federal Antony Garotinho, né, ele fez questão disso, inclusive vocês vão encontrar esse vídeo no YouTube, quando é divulgada a existência do kit escola sem homofobia, o Antony Garotinho diz: agora nós temos um trunfo na manga para pressionar o governo. E o que é que o Garotinho estava querendo significar com agora nós temos um trunfo na manga para pressionar o governo? Ou o governo faz o que nós queremos, ou nós não permitiremos a vinculação do kit escola sem homofobia, que começou a ser chamado pejorativamente do kit gay, né? O kit escola sem homofobia constituía-se numa cartilha e em 3 vídeos. Dos 3 vídeos, 2 eram vídeos de animação. E só um vídeo feito por seres humanos, porque não é um vídeo corrido, é um vídeo de fotos. Então, por exemplo, aparece uma foto aqui, né? Depois a foto é de uma outra realidade, em um outro local. Então, em nenhum deles, nenhum desses 3 vídeos, há qualquer cena de beijo. Seja entre um menino e uma menina, um homem e uma mulher, um elefante e um papagaio, né? Não há qualquer cena de beijo, né? E as pessoas começaram a dizer que o kit era um processo de educação para a homossexualidade. Eu pergunto a vocês, das pessoas que estão considerando as pessoas que estão vinculadas agora à rede mundial de computadores via telefone ou notebook, mas que está no processo de corpo e alma aqui dentro agora. Quando foi que vocês se descobriram ou fizeram a escolha da orientação sexual de vocês? Professor Carmélio, quando foi que o senhor optou por ser heterossexual? Não faço ideia. Não faz ideia. Então, aí a gente já começa. Não existe opção sexual. Ponto 1. Ponto 2. Não é porque tem 2 mulheres ou 2 homens se beijando que a criancinha que assistiu aquela cena vai se tornar homossexual, feminino ou masculino. Como também não é, e aí você vai ver na novela das 2, das 4, das 5, das 6, das 7, das 9, das 10, das 11, das 12, homens e mulheres se beijando, que vai fazer com que você se torne heterossexual, né? Vamos lá. Numa novela que nós tivemos, a última novela onde a cena de um beijo entre pessoas do mesmo sexo foi negada, foi proibida de ser vinculada, nós tivemos uma cena onde uma mulher amarra um homem em uma cama, e não é um jogo de fetiche, não é uma brincadeirinha com gemas e amarras e vendas e chicotes, né? Ela amarra o cara na cama e o esfaqueia 7 vezes. Quantas crianças saíram amarrando crianças nas camas e esfaqueando 7 vezes? Ou uma vez só, né? O meu filho, eu tenho 2 filhas e um filho. Meu filho tem 20 anos de idade. O Pedro não sai por aí de arma em punho, matando todos os seres humanos que ele encontra pela frente. Por mais que quando ele era molequinho e ele era apaixonado pelo Power Rangers, ele ficava na beira-mar brigando com as ondas e repetindo os movimentos dos Power Rangers, né? Desde o primeiro, não, o segundo videogame do Pedro, o primeiro foi um tal do Super Nintendo, e o Super Nintendo não tinha briga, né? Mas desde quando o Pedro ganhou o seu primeiro PS, até agora, o PS4, passando pelo Wii, como é o nome daquele meu jogo que ele quebrou? Xbox. Quebrou meu Xbox e vendeu meu Kinect. Pegou lá em casa, eu dei um a ele e comprei um para mim. Ele detonou o dele, aí levou o meu, né? Detonou o meu também, né? E agora está com o PS4. A maioria absoluta dos jogos que o Pedro tem é de gente matando zumbi, de gente matando gente. Nem por isso ele sai matando as pessoas. Ao contrário, Pedro é um pacifista de primeira grandeza, né? O fato de você ver uma cena faz com que você vá repetir aquela cena. Gente, então a gente vai viver se pegando no meio da rua. Porque o que mais tem em novela, enfim, por aí é pegação, né?
Mas vamos lá, Carmélio. 1961 foi transmitido na televisão brasileira o primeiro beijo entre um homem e uma mulher. O fotógrafo da TV Tupi, responsável por fotografar a cena para a publicidade, ele fotografou, porque ele era um empregado do TV Tupi, mas ele se negou a entregar as fotos, porque aquilo era pornografia, porque homem e mulher têm que se beijar em casa no escurinho, preferencialmente transar papai com mamãe, ela de camisola, com um buraco na camisola e um buraco no lençol, e o cabo tem que estar de pijama também, né? Até hoje a gente vê em novela o povo transar todo coberto. Alguém que já transou todo coberto? Gente, é um calor infernal. Não façam isso, não façam. Calor e aquele lençol fica atrapalhando as coisas, não, pelo amor de Deus, né? Mas o povo só transa, quer dizer, nem todo mundo, na maioria não, né? Mas as que são mais exibidas estão tudo cobertinho debaixo do lençol, fornicando, né? Então, em 1961, esse primeiro beijo, que era composto por um casal casado, foi o marido beijando a mulher, os dois eram atores, não era ninguém que a gente conhece hoje em dia, são pessoas que já faleceram, eu não me lembro o nome dela agora. E essa mulher, ela foi também a atriz do primeiro beijo Les na televisão brasileira, que foi em 1963. Mas há uma coisa, Laís e Amanda e demais pessoas, muito diferente, é eu ter duas mulheres bonitas e gostosas se pegando. Homem fica feliz com isso, né? Eu sou muito fã do velho Raul. Raul era um libertino, aspas, né? Sociedade alternativa, etc., coisa e tal. Mas vocês já pararam para ouvir o Rock das Aranhas? Tem coisa mais lesbofóbica do que o Rock das Aranhas. E a fixação do fetiche do macho. Tem duas mulheres transando, a minha cobra começa a se exaltar e ela vai lá para mostrar como é que faz, né? Duas aranhas, e a minha cobra perguntando onde é que eu me encaixo. Então eu posso ter uma cena onde duas mulheres se beijam, porque a nossa sociedade machista curte, é fetiche masculino. Agora, estão Laís e Amanda se pegando, eu estou ali assistindo, absolutamente excitado, dá para segurar a câmera no tripé, e aí eu vou querer chegar junto e participar. Na hora que vocês duas me negarem o direito de participar, e nós vamos fazer uma homenagem, e vocês me negam isso, vocês dizem, não, né? Nós vamos ficar nós duas, você caia fora daqui. Então, aquilo que era bonito para mim, que me excitava, passa a ser objeto do meu escárnio. Suas sapatão, suas isso, sua aquele outro. Por isso que houve o primeiro beijo entre pessoas do mesmo sexo na TV brasileira em 1963, duas mulheres. O segundo beijo entre pessoas do mesmo sexo foi, nós estamos em 2015, 2014, 2013, 2012, numa novela transmitida pelo Sistema Brasileiro de Televisão, SBT. Também foi entre duas mulheres. Uma novela de época, que era da época do movimento contra o golpe de 64. Eu não me lembro o título da novela agora, né? Amor e Revolução. Muito bem. Para depois vir o Cordeirinho e Félix dar uma pitoca. Gente gay sabe beijar, pelo amor dos deuses. Não, aquele negócio magoado. Parece um beijo de uma mulher de novela brasileira de 1963, só encostava um lábio no outro. Língua que é bom nada, né? Então, depois a Rede Globo Televisão transmite também um beijo 10, né? Que não é, aquilo não pode ser chamado nunca do beijo, que também é encosta lábio no outro. Depois não, as duas meninas deram beijo de língua, etc, coisa e tal, na mesma novela, alguns capítulos depois. Mas até o próprio medo de mostrar a possibilidade de existência de um afeto, de um beijo afetuoso, né? Porque nem Laís, com quem ela está, né,
ela se beija na boca apenas com fins preliminares para transar. Eu posso dar um beijo na boca, a Laís pode dar um beijo na boca, o Adelon, a Amanda, ou qualquer das pessoas aqui, né, na pessoa com quem a gente se relaciona, um beijo de, não estou falando uma bitoquinha de bom trabalho, boa noite, né, mas um beijo mesmo, um beijo de língua, sem ser com fins de preliminares para a gente transar daqui a pouco. A gente acabou de transar, né, eu preciso repor minhas energias. Tá? Então eu posso beijar tranquilamente você sem ser o preparatório para o segundo turno daqui a 5 minutos. Eu não tenho 52, eu preciso de um pouquinho mais de tempo, né? Mas nas nossas televisões nós temos essa prática, na nossa sociedade nós temos essa prática, nas nossas religiões nós temos essa prática de negação das sexualidades ditas divergentes. E aí o governo federal e a nossa presidenta, como ela gosta de ser chamada, e gramaticalmente está correto também, ela vai para a mídia e diz, aspas, o meu, pronome possessivo real, o meu governo não vai fazer propaganda da opção sexual de ninguém. Isso é ridículo. Eu não falo do emprego do termo opção. Eu falo de duas palavrinhas que estão nessa frase. Primeiro, o meu, e a crítica eu já fiz. O governo não é dela, esse pronome pessoal do caso não se utiliza, não existe o meu governo, diz o governo que eu dirijo, mas não o meu governo. Ponto 2, propaganda. O que é? Vocês fazem jornalismo, sabem muito mais do que eu o que significa propagandear. E com isso, a presidência da República veta a divulgação do kit escola sem homofobia. Tá? Mas é o mesmo governo. Eu participei de uma reunião da BIA em dezembro de 2013, uma circunstância eventual. Eu tinha ido para o Rio de Janeiro para assistir aula, tinha havido uma chuva imensa, foi 11 e 12 de dezembro de 2013. Choveu significativamente no dia 10 e a UERJ fica debaixo d'água. Você não consegue chegar na UERJ. Então, quando eu estava me preparando para ir para o aeroporto, meia-noite, a professora, minha orientadora do doutorado em educação, estava fazendo um sanduíche lá na UERJ, ela me telefona, Adelaide me ligou, quase meia-noite. Zé, meu filho, você não vai vir para o Rio de Janeiro hoje não, esse fim de semana, essa semana não, eu já estou indo para o aeroporto nesse momento. Ah, não venha não. Por quê? Porque a gente não tem aula, a UERJ está debaixo d'água, não tem como você vir. Só que eu estava indo para o Rio para assistir minhas aulas e desenvolver minhas atividades, porque eu tinha um dia de aula que era do doutorado em Direito e tinha um dia que era do estágio sanduíche de educação. Então eram 2 dias que eu ficava no Rio. E a Michelle, a minha companheira, estava indo para uma reunião da ABIA. Resultado, eu também indo para a reunião da ABIA também. E nessa reunião, estava discutindo a política da ABIA, as ações que a ABIA pretenderia desenvolver, fazendo um levantamento que tinha sido feito em 2013 e o planejamento para 2014. Nessa reunião estavam, entre outras, 3 meninas que participaram, que estrelaram uma propaganda vinculada, aspas, pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, em junho, que era o dia 2 de junho, é o dia internacional da prostituta, ou da profissional do sexo, né? E aí um dos cartazes, eram cartazes, né? Um dos cartazes aparecia um guri que dizia: sou prostituta e sou feliz. O cara que elaborou a propaganda, né? A propaganda dos cartazes, ele foi exonerado sumariamente. E era uma sou prostituta e sou feliz, a outra sou prostituta e tenho dignidade, e a outra sou prostituta e mereço respeito. E as 3 gurias que estrelaram os 3 cartazes estavam nessa reunião da BIA, e depois nós todos fomos para um bar, todos fomos para um bar, obviamente lá que tem aqueles Lapa. A Lapa
e brincando, tirando onda, inclusive com a negação dessa propaganda. O que é que o governo federal quer com a negação da veiculação de escola sem homofobia e com a negação da veiculação dos cartazes da afirmação de uma dignidade da prostituta? Primeiro, volta-se à questão da norma do controle. Mulher, e observe, nós tínhamos uma figura típica penal chamada mulher honesta. E o que é que significava penalmente uma mulher honesta? Não era uma mulher que não roubava. Mulher honesta, voltando para o começo do nosso papo aqui, é a Amanda. Laís, que é uma mulher não de vida fácil, porque ela não ganha dinheiro para transar comigo, nem com mais ninguém. Ela transa porque ela gosta de transar mesmo. Então ela é uma mulher desonesta ou não honesta. Então eu transar com Laís não tem nenhum problema. Se eu transasse com Amanda sem casar com ela, eu poderia ser preso, condenado a uma pena privativa de liberdade de 3 a 6 anos. Aliás, de 1 a 6 anos. Seduzir mulher honesta mediante falsa promessa. Então fui inventar de dizer para a Amanda que transe comigo, minha filha, que a gente casa, e ela inocentemente acreditou em mim, né? Eu posso ser processado, quer dizer, eu poderia ser processado. Mas vamos voltar. Então, um país que tinha, na época, a figura típica penal da mulher não honesta e da mulher honesta, né, e do crime de sedução, é o país que nega-se a fazer afirmação da cidadania de profissionais do sexo, de prostitutas, né? Ou como as gurias dizem, não, negócio de profissional do sexo, eu sou puta mesmo, né? Qual o problema de eu dizer que eu sou puta? O que a Lusa, né, que é a presidente da APROS, Associação das Profissionais do Sexo da Paraíba, gosta de afirmar, profissional do sexo não, eu sou puta, né? Então, esse mesmo governo se vende a um grupo religioso que domina o Congresso Nacional, dominava aquela época e cresceu e domina mais ainda atualmente, né? E não tem coragem de enfrentar a discriminação, o preconceito, a negação de cidadania e negação de direitos. Ou seja, o governo federal ele se omite do enfrentamento a esse tipo de postura. Ao contrário, ele corrobora, ele colabora com a perpetuação do preconceito e da exclusão, tá? Por isso veio a negação da escola sem homofobia. Mas, insisto, eu não me lembro nunca de meu pai, ou a partir do exemplo do meu pai e da minha mãe, e da sociedade onde eu vivia, da minha infância, da minha adolescência, eu ter sido influenciado para ter uma orientação sexual A ou B. Eu não sei se você foi de alguma forma. O Carmelo já disse que não se lembra quando optou por ser heterossexual, né? Eu não sei, como é que é o nome mesmo, cara? Luiz Carlos. Tu optasse para ser sexualidade como? Quando? Com que idade, meu filho? Me diga aí, né? Então não existe essa de opção sexual. Agora, todas as pesquisas confirmam, e se vocês não viram, está disponível no YouTube, um documentário, uma série de documentários feito pelo National Geographic sobre pessoas transgêneras. Todos os estudos científicos comprovam que a construção da identidade de gênero, seja de pessoas cis, seja de pessoas transgêneros, né? Pessoas cisgênero, há uma, aspas, harmonia entre como essas pessoas se veem e suas genitais externas. Pessoas transgêneros, há uma desarmonia. Então, a construção dessa identidade de gênero acontece simultaneamente e na primeira infância. Não importa se você se identifica como cis ou como transgênero. Muito antes do surgimento de uma orientação sexual, existe a determinação da sua identidade de gênero. Muito antes, né? Não é o governo, não é a sociedade, não são as igrejas, não são as universidades que vão me dizer ou que vão dizer a alguém me deixe de ser assim, passa a ser assim, ou ensinar alguém a ser assim, sabe? Agora, o governo, as igrejas, a sociedade, as universidades, as docências, todas vão querer reprimir as sexualidades.
Isso é o que acontece. Então, mesmo uma relação heterossexual, nós vamos ter uma tendência quase que natural a ter um limite, né? Então, por exemplo, como é mesmo teu nome? Desculpa. Luiz Carlos. Luiz Carlos. Amanda e Luiz Carlos namoram entre si, tá? E todo mundo da turma sabe que Amanda e Luiz Carlos namoram entre si. Mas Amanda e Luiz Carlos na sala de aula ficam um aqui, outro aqui. No máximo podem sentar junto, mas beijo daquele que diz top pia, eles não dão em sala de aula, né? Pode dar uma pitoquinha, mas aquele não. Eles se comportam, ou seja, em outras palavras, eles se submetem ao controle em determinados ambientes. Quando você atua com um par, aí é mal pegação do mundo, dando um prego no outro tempo todo, esfrega da mãe. Mas em sala de aula não. Nós vamos criando esses sistemas de controle, esses mecanismos de controle, e vamos aceitando e incorporando esses mecanismos de controle. Eu posso ter reprimido as minhas sexualidades. A universidade faz isso também, o governo faz isso, as igrejas, só quem faz isso. Tá? Mas eu nunca vou ter feito uma propaganda que vai determinar a minha sexualidade.